dia a todos. Muito obrigado por sua presença uma vez mais. E é sempre um imenso prazer estar aqui. Antes de reencarnarmos na Terra, muitas vezes nós fazemos uma programação de nossa vida, do que queremos conquistar na nossa nova experiência terrena. Nós fazemos nossos planos, traçamos nossos objetivos, porque de volta ao mundo espiritual, nós vamos rever nossa vida, como vivemos, e vamos saber o que é que ainda nos falta aprender. Isso nós aprendemos no Espiritismo e aprendemos também dos próprios Espíritos, que é isso. Então, nós programamos a nossa vida, em muitos casos, e viemos para cá e vamos tentar fazer isso. Escolhemos profissão, escolhemos trabalhos, etc. E não importa quão sério nós estamos para cumprir esses objetivos uma vez aqui na Terra, nós não sabemos se nós vamos cumprir ou não. São probabilidades que nós temos, né? Trabalhando com probabilidade. Podemos ou não conquistar esses objetivos. Não é certo. Quando nós reencarnamos na Terra, só tem uma certeza que nós carregamos desde o momento do primeiro suspiro. E essa certeza é que o corpo que nós escolhemos um dia vai morrer. E nós vamos deixar o corpo físico e vamos retornar à vida espiritual para mais uma ciranda no nosso caminho evolutivo. Todos os dias, aproximadamente 153 milhões de espíritos retornam ao mundo espiritual, diariamente. Por ano, 56 milhões. Adultos, crianças, de todas as camadas sociais, homens, mulheres, todos os dias. Nesse momento, tem um reloginho na internet que você vê o que é que está acontecendo, no caso, pessoas que estão desencarnando. Não para, é igual um relógio, né? Assim, que são 153 mil diário. E 130 milhões reencarnam por ano, ou seja, temos aí um superávit, né? Por isso que a população mundial está sempre crescendo e, graças a Deus, mais oportunidade a espíritos a vir a experimentar a vida na Terra, como nós estamos aqui nesse momento. As 10 maneiras mais frequentes que o corpo morre são, tem as 10 as principais, né? Doenças isquêmicas do coração. A doença isquêmica é bloqueamento, né? Obstrução da artéria. O coração não recebe sangue oxigenado, então ele tem um infarto e muitas vezes esse infarto é fulminante, ou ele pode ter um problema grave que, se não morrer instantaneamente, depois de um certo período. E é o que com mais frequência, 7,25 milhões, uma porcentagem aí, de espíritos que retornam ao mundo espiritual devido à morte, ao infarto, né? Derrame e outros problemas cerebrovasculares é o segundo, infecções respiratórias, doenças pulmonares crônicas, diarreia, sobretudo crianças em países menos desenvolvidos, HIV, AIDS, né? Câncer de traqueia, brônquios, pulmões, tuberculose, diabetes mellitus e acidentes de trânsito. São as 10. Aí a gente vai ver que ainda falta 23 milhões de pessoas para completar os 56 milhões, e aí tem as diversas maneiras, as catástrofes, os tsunamis, todas essas coisas, né? Que não estão incluídos aqui. Agora, para o nosso estudo de hoje, como a gente vai ver como é realmente a desencarnação, o processo de emancipação da alma no desencarne, nós vamos concentrar em pacientes terminais. E porque eles é que nos dão a melhor visão, né, de como funciona esse processo físico, mental, espiritual e tudo que vai fazer com
como que a gente aprenda como nós vamos emancipar no caso de nós estarmos nessa situação de ter no caso, uma enfermidade terminal e ter esse processo, que é um pouco mais demorado. Obviamente, em desencarnes por acidente, que é imediato, também tem certas ocorrências, mas como não se sabe exatamente quando vai acontecer, não existe a mesma maneira de observação, por exemplo, do comportamento do que acontece com o corpo físico antes dele desencarnar. Obviamente, muito frequentemente também foi uma escolha feita para que ele desencarne. Quando nós terminamos o nosso trabalho terreno, nós vamos desencarnar. E a maneira vai aparecer de qualquer maneira. Quando chegar o nosso trabalho está completo, o corpo vai desencarnar e vai ter aí uma maneira de desencarnar, seja através de um acidente, seja em uma idade mais madura, ou seja, mais jovem, etc. Nós sabemos que nós vivemos sob leis divinas. E uma dessas leis divinas é a lei da autoconservação. Nenhum ser vivente quer morrer. Isso a gente vê essa reação até mesmo de células, amebas, por exemplo, bactérias, que lutam também para a sua sobrevivência. E nós aprendemos no Espiritismo, na questão 702, que Kardec pergunta aos espíritos, né? O instinto de conservação é uma lei natural? E eles respondem, sem dúvida, ele é dado a todos os seres vivos, qualquer que seja o grau de sua inteligência. Em uns, ele é puramente maquinal, em outros, ele é racional. No nosso caso, nós sabemos. Com qual objetivo Deus deu a todos os seres vivos o instinto de conservação? E os espíritos respondem, porque todos devem concorrer para os objetivos da providência. É por isso que Deus lhes deu a necessidade de viver. Aliás, a vida é necessária ao aperfeiçoamento dos seres, e eles o sentem instintivamente, sem se aperceberem. Nós temos, realmente, isso é uma lei importante, porque nós temos que cumprir o nosso trabalho aqui na Terra, até o fim. Portanto, obedecendo essa lei de autoconservação, que ninguém quer morrer, o ser humano ele ainda resiste, obviamente, para o nosso próprio bem, à ideia de morrer. Então, em muitos casos, a própria palavra morrer é assustadora. E a gente vê em nosso trabalho com pacientes terminais, etc., em nossos estudos, que é normal, por exemplo, uma pessoa, quando ela está padecendo, ela sente alguma coisa, né, algum desconforto, e vai ao médico, e o médico diagnostica essa pessoa com uma doença grave e uma doença que não tem cura. Por exemplo, eu tive na minha família, a minha mãe, eu me lembro até hoje, um dia ela fez, apalpando, se sentiu um carocinho no seio, foi para o hospital, fizeram o exame, fizeram biópsia, e ela era câncer e já estava em um estado avançado e já era algo raro. Então, o diagnóstico que deram a ela, o prognóstico foi de 1 ano. E foi mais ou menos nesse ano, no caso, eles estavam certos, e nesse ano, então, ela desencarnou. Então, a reação dela foi uma reação normal, como acontecem com outras pessoas, outros seres humanos que vão fazer esse exame e alguém fala, né, você tem 1 ano de vida. Então, tem uma reação interessante, que quem determinou essa reação, que observou essa reação no ser humano, nos pacientes terminais, foi a doutora Elisabeth Kubler-Ross. Ela é uma médica suíça que veio aos Estados Unidos no final dos anos 50, e ela foi para Chicago, foi para a universidade, e ela começou a ver no hospital onde ela trabalhava como os pacientes terminais eram tratados, né?
Os médicos tinham medo de falar, ou não se sabe a reação, mas um era o medo da reação do paciente e da família, falar que aquela pessoa tinha um estado terminal. Então, eles passaram a tratar esses pacientes assim como em segundo plano. Eles tinham até receio, tinham medo, não sabia como lidar. Então, a doutora Elizabeth Kubler-Ross, ela encarou o problema de frente. Ela começou a conversar com essas pessoas terminais e saber o que ela sentia, das suas necessidades. E ela viu que tinha muita necessidade de amparo espiritual, amparo psicológico, amparo físico, porque em um determinado momento tem muita dor. Então, ela revolucionou a maneira dos hospitais e dos médicos tratarem os pacientes terminais. E nesses seus muitos anos de trabalho, ela detectou 5 reações normais no ser humano quando ele está, quando ele sabe ou lhe é dado essa informação que ele tem pouco tempo de vida. Essa é a doutora Elizabeth Kubler-Ross. Ela nasceu em 1926 e desencarnou em 2004. A primeira reação é a negação. Então, eu via isso, por exemplo, na minha mãe e em outros pacientes terminais também, que eu tive a felicidade de trabalhar voluntariamente com o sistema de hospice da Vitas. Primeira negação, não. Eu não tenho doença nenhuma, eu estou saudável. Então, uma das reações é procurar uma segunda opinião, que obviamente é muito importante, porque às vezes pode ter realmente engano, inclusive já houve câncer e HIV, tudo, então vai procurar uma outra opinião. E quando essa realmente constata que o problema é grave, então tem a ira, né, a revolta, a pessoa ela se revolta com aquele prognóstico, mas eu não posso morrer. Né? A minha mãe falava que ela não podia morrer. Eu falei, por que você não pode morrer, mãe? Eu falei, porque eu tenho muita roupa para lavar. Mas nós vamos lavar a roupa, né? Mãezona, essa é a preocupação dela. Não posso morrer, tem que lavar a roupa. E aí no tanque ainda, né? Bom, é o trabalhinho dela. Aí a ira não funciona, então ela vai para a negociação. Então ela vai negociar, geralmente negocia com Deus, né? Então ela vai falar, me dê mais uma chance, tá? Minha mãe, ela jogava, ela teve um momento que ela não conseguia levantar, então ela ficava na cama e tinha um quadro, tinha um Jesus Cristo, e ela passava o dia jogando beijinho para Jesus. Ia precisar, é interessante, porque estava jogando beijinho, a ver se dá uma força aí, né? É importante, é bom. E aí tem essa negociação, né? Então me dá mais uma oportunidade. Quando a pessoa, isso a gente vê normalmente na literatura, se a pessoa foi uma pessoa que não viveu uma vida bem regrada como devia, então ele fala, né? Eu vou mudar, eu vou ser melhor. Eu prometo que agora me dê mais uma chance que eu vou ser totalmente diferente. Mas não adianta, né? É hora de desencarnar, nós vamos, não tem jeito. Aí a pessoa entra em depressão, no 4º estágio. Ela se deprime por um tempo. Esses estágios, eles podem, às vezes tem 2 estágios, 2, 3 juntos. Às vezes não pode ser na mesma sequência. Mas a beleza, e nós aprendemos isso, a beleza é que no final existe a aceitação. Então existe a aceitação porque no processo do desencarne já vai começar a ter o espírito, ele já vai, como ele vai se desprendendo da matéria, ele já vai estar entrando no plano espiritual, ele já vai tendo ajuda da espiritualidade que vai preparando e já o medo já vai diminuindo. E às vezes também o sofrimento, a dor é tão grande, a dor física, que ele quer, né? Eu quero ir embora o mais rápido possível. Então, no final, tem a aceitação. Talvez vocês, se tiver algum parente ou amigo nessa situação, podem ter observado esses estágios. Outros estudos psicológicos também observou esses mesmos estágios em outras circunstâncias negativas, por exemplo, num divórcio, ou a perda de um emprego, ou na morte de um ente querido. A reação também, essa reação é também mais ou menos, acontece também nessas situações, nesses casos. Como estamos falando de pacientes terminais, existem alguns sinais da aproximação que a pessoa mostra, por exemplo, 1 a 3 meses antes.
ela já começa, por exemplo, afastamento, incluindo, ela recusa até a presença de amigos, vizinhos e até mesmo familiares. E isso, às vezes, incomoda um pouco os familiares, porque eles acham que eles estão sendo rejeitados. Principalmente no caso do paciente terminal, que a família gasta, não sei se vocês tiveram a oportunidade de ver, mas é um sofrimento muito grande também para o familiar, porque é uma atenção e tensão constante, porque o paciente terminal, em muitos casos, ele requer um trabalho assim, muito grande. Por isso que os hóspedes, por exemplo, que é uma filosofia, tem hospitais que têm esse hóspede, no Brasil já está começando também, e isso é algo bonito. Eles cuidam até do paciente na própria casa do paciente. Então vai ter enfermeiras, enfermeiras, médicos que vão, assistente social, e o meu trabalho, o pouco tempo que eu estive com eles, o meu trabalho era oferecer um pouco assistência psicológica e espiritual. E isso ajuda muito o paciente, porque ele segue na vida, ele segue vivendo. E se ele está consciente, se ele consegue falar, por exemplo, ele quer o mesmo intercâmbio, ele não quer ser rejeitado, ele não quer ser tratado diferente. Obviamente ele necessita de cuidados diferentes, mas ele quer a mesma atenção de como ele estava antes, ele não mudou ainda, né? Ele está aí. E às vezes os familiares não entendem isso, então, quando entender é melhor. E da parte, por exemplo, nós como espírita, nós já sabemos, a gente já vê, a gente já vai, quando você, no caso, eu ia visitá-los, eu observava, do ponto de vista, por exemplo, espiritual, do que estava ocorrendo com ele nesse processo do desencarne. Então você observa todo esse fenômeno que é muito bonito. Contemplação das lembranças da vida que se encerra. Possível avaliação de como viveu, levantamento dos remorsos, etc. Então, isso aí, e a beleza, nós vimos nas experiências de quase morte, na parte 2, por exemplo, da revisão da vida no mundo espiritual, que acontece, né? No caso do paciente terminal, ele começa a avaliação antes, já que, e eu perguntava, né? Eu perguntava para os pacientes, para alguns deles, os que estavam mais conscientes, tem alguns que você podia falar, outros não, porque eles não tinham o mesmo nível de entendimento. Então eu perguntava se você pudesse viver de novo, ou ter a oportunidade, porque eles já sabiam. Então, quando eu ia conversar com eles já sabia. Eu falei, você sabe o que está acontecendo com você? Sim, eu estou para morrer. Então, o que é que você faz nesse período? Eu perguntava. Eu penso na minha vida, eu estou avaliando a minha vida. Eu falei, se pudesse mudar, o que você mudaria? Mudaria tudo. Tinha um senhor, por exemplo, ele não... já era um nível intelectual um pouquinho menos... nessa fase, né? E também ele estava muito enfermo, muito doente, e eu perguntei para ele, o que é que o senhor faz nesse seu momento de consciência que está desperto? Eu rezo o dia inteiro, e eu rezo, eu rezo para Deus, eu rezo para o quê? Eu rezo para tudo, eu rezo para me ajudar, eu rezo, então é bonito. Então, a gente já vê que nesse momento já tem um reencontro com a nossa parte espiritual. Aumento de períodos de sono e desinteresse por atividades que anteriormente desfrutava. O corpo já está terminando, né? Encerrando as suas atividades, e aumento do período de sono, né? Ele já está saindo, ele já está sendo ajudado. Ele já iniciou o processo, e a gente aprende também, principalmente com o André Luiz, nós aprendemos muito durante a nossa emancipação da alma, durante o sono, por exemplo. A gente está sendo até mesmo treinado para o nosso próprio desencarne. Então, aqui já se torna, esse período, ele é mais intenso, ele já está sabendo, mais ou menos, já está sendo preparado, e sem dúvida, esses momentos também são as oportunidades, são o que são mostrado e ensinado, que vai ajudar com que ele aceite o seu desencarne. Redução de apetite e perda de peso. O corpo começa a encerrar suas atividades e ele não mais precisa de alimento como antes. Então, a gente vê, por exemplo, era interessante. Eu ia visitar esses pacientes e eles estavam já totalmente prostrados, já não tinha nem vida quase, né? Já estava às vezes nem
estava inconsciente. O espírito já estava longe, só o corpo aí. E a família reclamava, a família queria dar papinha, soca papinha nele, aí, porque ele quer viver. E aí o hospice, para ajudar essas pessoas, porque falei, ele precisa comer, porque se ele não comer, ele morre. Ele já está morrendo, né? Então, ele já tem até a alimentação intravenal, que o corpo está lá e ele está com a máquina. Então, o corpo vai ser alimentado. O espírito não está lá já faz, às vezes, 1 mês, 2 meses, né? Já está fora, mas a família quer, e para agradar a família, isso é feito. Quando eu tenho também oportunidade de conversar com amigos que perderam entes queridos e que passaram assim a vida, os momentos finais próximos, às vezes eu pergunto, né, das reações. Então eu perguntei a um deles que a esposa estava para desencarnar, e eu comentei da redução do apetite. Falei que chega um período que ele não quer comer mesmo. Ele está comendo, ele já não está, é só para o corpo, né? Ele falou, isso acontecia com a minha esposa. Ele falou, uma vez nós fizemos, ela estava mal, então nós fizemos a comida favorita dela, fizemos a sobremesa favorita dela e chamamos ela para jantar com a gente. Ela sentou lá, aí eles colocaram um prato, aí falaram assim, vamos te dar a sua comida, né? Ele falou, não quero comer, não. Aí ela falou assim, por que não? Ela falou, porque a moça aqui, ela já me deu comida. Aí não tinha moça nenhuma, né? Então tinha uma pessoa, um ser, um espírito com ela, e isso realmente acontece, né? Esse auxílio espiritual, e ela não tinha fome, ela não quis comer. Não, mas come. Ele insiste, né? Eles insistem, come mãe, come mãe. Aí a mãe não quer comer a comida, não quer. Então uns pouquinhos de sobremesa, aí ela quer agradar, né? Tá, um pouquinho de sobremesa, então. Aí mas ela nem precisa, porque tem o próprio organismo, né? Ele não tem a fome, o apetite é uma reação, né? Mas ela é física. Então nós temos aqui o hipotálamo, que as células estão vazias, pede para você estar, ela precisa de energia, ela manda sinais para o cérebro mandar o sinal de fome e nós vamos comer, né? Mas no caso do paciente terminal já não está mais acontecendo isso aí. Então ele já não tem mais fome, né? O processo de emancipação já começou. Então ele está tranquilo, ele está em paz. Ok. Nesse período, desse 1 a 3 meses antes, ele pode também levar a cabo o que se chama, no estudo de pacientes terminais, existe uma ciência chamada de tanatologia aqui nos Estados Unidos. É muito estudado como morrer. Vocês não imaginam quão avançado está o estudo de preparação para o desencarne, a preparação para a morte física aqui nos Estados Unidos. É incrível. Existem universidades que te ensinam isso aí, você pode ser um tanatólogo, e você pode ajudar, por exemplo, assistente social especializado em tanatologia, a morte e morrer, e tudo isso também graças ao trabalho que fez a doutora Elizabeth Kubler-Ross. Então, nesse estudo de tanatologia e como os pacientes terminais em hospice possibilita esse estudo da reação, da aproximação da morte, então, e esse contato com eles, nós aprendemos muito, 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 muito com ele. Então, nesse período também, ele leva a cabo o que é chamado nesse estudo de as 5 tarefas do desencarne. Então, a primeira tarefa é pedir perdão. A segunda, oferecer perdão. Agradecer profundamente, oferecer sentimentos de amor, e aí o final, a despedida, o tchauzinho. Agora, nós temos o pedir perdão, oferecer perdão e agradecer, nós aprendemos isso no Espiritismo, e que deveríamos fazer tudo isso, o sentimento de amor também, só fica na despedida quando chegar a hora. Mas esses 4, nós podemos fazer no nosso dia a dia, né? Para que a gente não precise deixar para o último minuto. E vocês não imaginam o tanto de pessoas que deixam para o último minuto. E deixa para o último minuto. E vocês não sabem quão difícil é para a pessoa desencarnar quando ele tem uma pendência desse tipo.
quando ele tem que pedir ou oferecer perdão a alguém. Ele não morre, ele não deixa, o espírito não sai até que aquela pessoa, aquele ser querido, venha e essa pendência seja resolvida. Aí sim, aí tem paz. Então, como a gente aprende no Espiritismo, nós não precisamos deixar essas coisas para o final. Nós já fazemos antes, porque aí, nesse momento, a gente curte o máximo possível, né? Aí existem alterações mentais. O que é que acontece? Então, uma ou 2 semanas antes do desencarne, é chamado na nossa ciência da fase pré-ativa do morrer. Então, o que está acontecendo? Alterações mentais. Dorme a maior parte do tempo, tem uma desorientação, alteração no sentido de percepção, alucinações, visões no leito da morte, isso aí nós vamos falar mais, e às vezes você vê que ela está, por exemplo, beliscar a coberta, né? Ela vai beliscando, é como se tivesse alguma coisa. Às vezes ela belisca o ar, né? Ela fica assim. E se você pergunta, é alguém que está lá, né? Eu acompanhei o desencarne de um primo por telefone. E foi muito, muito bonito o trabalho dele. Uma época ele já estava pronto para desencarnar. Ele não tinha muitos pertences, mas tinha até separado os pertences lá que ele ia dar para as famílias, né? E nós éramos muito próximos, mas estávamos distanciados eu estava morando aqui e eu não tinha, por exemplo, o telefone dele. Depois peguei o telefone e comecei a conversar. Começamos a fazer um trabalho por telefone de oração, fé. Eu falei para ele, como é que você está? Ele falou, eu tenho uma ferida no peito que vaza, fede. Ele falou, e é horrível. E eu já não aguento mais, eu quero morrer. Eu falei, se você pudesse viver um pouco mais, você queria? Ele falou assim, eu queria. Eu falei, então, quer fazer um trabalho? Ele falou, o quê? Eu falei, nós vamos fazer orações, nós vamos mudar a sua maneira de pensar e nós vamos fazer tudo diferente. Ele topou. Aí eu falei para ele, então nós vamos fazer assim, eu dei umas instruções do agradecimento, oração, bababá, fé, né, o poder da fé, essas coisas. E eu ligava para ele uma vez por semana e acompanhava. Em 2 meses a ferida fechou, ele voltou no médico e ele não detectaram câncer. E ele ficou uns 3 meses assim e ele resolveu muitas pendências que ele tinha que resolver e depois chegou o momento que ele começou a ter uma recaída, e aí foi a recaída que o trabalho dele já estava terminado. Aí, quando eu liguei, começamos a voltar, um dia ele falou, eu estou piorando, está voltando. Eu falei, e como que você está? Você está pronto? Ele falou, sim, eu estou. Eu falei, então pode ser que aconteça algumas coisas com você. Ele falou, o quê? Eu falei, por exemplo, você pode ver a sua mãe. Aí ele tinha ataque de tosse muito grande, né? Então, às vezes davam. Ele falou, bom, quando eu tuço que está doendo muito, eu sinto a minha mãe, eu até vejo ela do meu lado. Eu falei, bom, ela está aí te ajudando. Ele falou, o que mais? Eu falei, pode aparecer também anjos, mas sem asas. Pode ser pessoa que você conheceu, que não conheceu, tal. Eu falei, tá bom. Aí passou um dia, liguei para ele e ele falou assim, tem bastante gente aqui em casa. Ele falou assim, minha irmã veio para cá, veio me visitar, eu estou muito feliz. Ele falou, mas tem mais gente. Tem mais gente aqui. Eu falei, que tipo de gente? Ele falou, tem 2 pessoas aqui pairando no meu teto. Ele falou, isso quer dizer que já está na hora? Eu falei, bom, pode ser. Essa é uma possibilidade. E a outra, se você ainda tem que ficar para cá, eles podem estarem aí para ajudar você a melhorar novamente. Bom, aí ele teve uma recaída e depois ele desencarnou e teve umas experiências maravilhosas no final. A pessoa pode dizer, nessa fase pré-ativa, ela está sabendo, ela pode anunciar aos familiares, por exemplo, que ela está para desencarnar. Pode pedir a presença de seres queridos para resolver pendências. E ela pode ter movimentos, né? Movimentos e ações estranhas para quem está fora. O espírito já está preparando a sua liberdade. Então, quem está olhando essa pessoa, vendo, por exemplo, essa pessoa conversar, ou pegar essas coisas aqui, ou falar com o fulano, chamar o... Então, para mim não era estranho, porque eu sabia.
Infelizmente, eu não tinha a habilidade de ver o que é que eles viam, mas eu perguntava para eles e eles me falavam, e com isso eu aprendia um pouco, né? Outras alterações físicas, a temperatura do corpo baixa, pressão arterial, tal, pulso irregular, respiração aumenta, a pele muda de cor, né? Devido à diminuição de circulação, você nota os lábios arroxeados, né? Azulados, tal. As unhas, né? Também azuladas, porque tem sangue não está sendo muito oxigenado pela diminuição da circulação do sangue, do batimento cardíaco. Então, a gente também, esses são os sinais. Quando você vê o paciente terminal, você observando, você já vê que... E as extremidades também ficam mais frias, né? Os pés, as pernas, as mãos. E a gente aprende, tem muitos casos de videntes, e pelas nossas experiências pessoais também, que a gente, perispiritualmente, quando a gente começa a emancipar, nós começamos realmente das extremidades para cima. E a pessoa também passa a falar menos e logo deixa de falar totalmente. Na fase ativa do morrer, que é um ou 2 dias antes, ou algumas horas, às vezes tem um surto de energia de curta duração. Isso é muito visível, tem muitos casos. E muitos pacientes utilizam esse momento para despedida, muitos para despedida, muitos até para comer o prato favorito. Pode pedir, né? Levanta da cama. Eu tive um outro, por coincidência, esses 2 primos que eu acompanhei, os 2 por telefone, os 2 chamavam Walters, e os 2 eram seres muito queridos para mim, eu para eles, tal. Eu era mais velho que eles, então eu era meio que conselheiro, essas coisas tudo, amigo. Então tínhamos uma liberdade, uma amizade muito grande, e isso permitia com que eu pudesse avançar um pouco e aprofundar-me nas minhas perguntas e comentários com ele. Não tinha... o Walter, por exemplo, ele estava um palito, né? Palito, porque no caso ele tinha câncer nos pulmões, fumava, começava a fumar aos 9 anos. Aí ele foi diagnosticado com câncer na garganta, depois de 1 ano que ele foi, pigarreando. Aí ele ia fazer quimioterapia fumando. Eu falei, Walter, você não vai parar de fumar? Ele falou, só quando eu morrer. O Walter era um barato. Então chegou o momento que ele não tinha força para nada. Aí eu falava como eu sabia quem ia estar mais ou menos presente, a esposa dele, ou o meu primo, que era o outro irmão dele. Então eu falava para eles daqui as reações, e para ele trabalhar com as reações, né? Por exemplo, eu falava, ele pode falar que está vendo espírito. Ele falou, mas ele vê toda hora. O Walter ele via toda uma casa, estava cheia. Minha mãe, que era a madrinha dele, desencarnada, nossa avó, tudo, que estava sempre com ele no quarto. E ele precisava de muita ajuda para lá mesmo, certamente, por isso que tinha bastante. Aí, no dia antes do desencarne, na manhã, estava o irmão dele lá de manhã, acordou com 8, 9 horas. O Walter, ele fazia 3 meses que o Walter não levantava da cama. Naquele dia, ele levantou da cama, e eu perguntando para o irmão dele, como se nada tivesse acontecido. Levantou lá um palito andando, pegou o celular do Walter, conversou com a mãe dele, que ele não podia nem falar, porque ele tem um tumor na garganta, conversou com a mãe dele na boa, falou adeus, tchau, deitou na cama, começou a piorar. Aí já entrou em coma. No final, tipo 20 minutos antes do desencarne, meia hora antes do desencarne, ele teve novamente esse surto de energia, a esposa dele estava do lado dele, aí ele começou a falar do que ele via. Então ele falava assim, ele ficava olhando, você quer ter uma reação. Mas que lugar lindo, ele falava, mas que lugar lindo, flores. E estava cheio de gente de branco, ele falou, tem pessoas de branco me esperando. Então e notava, eu falei, e a reação dele? Ele falou, paz, totalmente pacífica, totalmente uma felicidade incrível, um brilho. Isso é notado, por exemplo, hoje nos hóspedes, tem muitas enfermeiras já se interessando por esses fenômenos, e a maioria acredita
na vida após a morte e acreditam na liberação do espírito, muitas delas veem, observam, muitos familiares veem o brilho, veem a luz, veem presença, sentem presença. É fantástico. E muitas dessas médicos, enfermeiras escrevem livros das experiências dele. É fantástico. E tudo corrobora o que nós aprendemos no Espiritismo, né? O desencarnante, não, às vezes, no caso do Walter, foi um exemplo, muitos eles não acordam, já estão fora, já estão em coma, o espírito já deixou e o corpo já há muito tempo. Aí, no caso, mas tem isso é interessante, e até eu sublinhei de propósito, o sentido de audição é o último a sair. Então, é importante, mesmo que o paciente esteja em coma, um ser querido em coma, ele pode ouvir. Então, esse também é um bom momento para acertar pôr os pingos finais nos is e também oferecer os perdões, se necessário, pedir, falar que ama, etc. É uma boa oportunidade, mesmo que eles não, parece que não estão ouvindo. Tocar, segurar na mão também é muito importante. A gente aprende nosso treinamento e nosso trabalho com esses pacientes. É importante, eles gostam de pegar na mão. Porque muita gente não pega, porque tem medo que está morrendo, a mão está fria, está roxa, está tudo. Mas eles gostam desse sentido e é bom, ajuda, né? Aí a respiração vai parar, o corpo vai morrer e o espírito vai se libertar. E em muito caso tem a lágrima mortis epífora, uma última lágrima. Essa aí foi interessante, que acho que uma semana antes que eu estava lendo sobre isso aí, que eu vi a lágrima mortis, aí em seguida eu participei fui auxiliar um paciente que estava desencarnando, e quando eu cheguei lá, ele já estava em processo de desencarne, aí ele desencarnou, ela desencarnou, e aí eu fiquei observando e a lágrima desce, uma lágrima, parece até meio azulada, ela desce assim, uma lágrima só. Nas visões, por exemplo, nesse período de desencarne, nessas que eu falei dos movimentos, das observações, no caso do Walter vendo os espíritos aí, e muitos deles, obviamente, são os parentes, nós já falamos na outra palestra, que estão aí para nos ajudar. Kardec pergunta na pergunta 160, o espírito reencontra imediatamente aqueles que conheceu sobre a Terra e que morreram antes dele? Sim, eles respondem, segundo a afeição que eles tinham e a que tinham por ele. Frequentemente eles o vêm receber em sua volta ao mundo dos espíritos e ajuda a libertá-lo das faixas da matéria. Reencontram também a muitos que havia perdido de vista em sua permanência sobre a Terra. Vê aqueles que estão na erraticidade e aqueles que estão encarnados e os vai visitar. Isso foi escrito há 154 anos atrás, né? Por Kardec. Então, existem estudos, esse começou em 1926, o primeiro trabalho de Sir Warren Barrett, ele era William Barrett, da Inglaterra, que a esposa dele era obstetra, e ela teve com uma pessoa que ela deu à luz, e depois ela teve um problema grave cardíaco, e ela desencarnou. Mas antes de desencarnar, ela falava do que ela estava vendo, das visões do pai que estava lá, e da irmã. E quando perguntava por que o pai estava lá, ela disse que era para vir buscá-la, e ela queria ir, porque ela tinha a visão espiritual também. E o que chamou a atenção de William Barrett é que ela falou que estava o pai e a irmã dela, né? Ela tinha uma irmã que tinha uma deficiência, e essa irmã tinha morrido, tinha desencarnado um mês antes, e ela não sabia. A família não disse a ela que a irmã tinha desencarnado. E, no entanto, ela viu a irmã com o pai, sem saber que a irmã tinha desencarnado. Isso chamou a atenção de William Barrett, e ele começou a fazer pesquisas com outros hospitais e outra pessoa para ver se eles observavam esse mesmo fenômeno. Então é muito interessante, porque a literatura agora desse trabalho das visões do Lei da Morte é vastíssima. E a Universidade de Duke, uma das grandes, Carl Ozies, foi um psicólogo, era um PhD, professor dessa universidade, e ele elaborou no 1965, 66, por aí, um trabalho
vastíssimo com enfermeiros e enfermeiras, primeiro nos Estados Unidos, depois em outros países, para ver se eles observavam também esse tipo de fenômeno. O paciente terminal falando da presença de parentes, parentes já desencarnados, e a razão. E eles observavam, era unânime a existência. E quando perguntava ao paciente o que é que eles estavam fazendo aí, ele falava, vieram me ajudar a desencarnar e vão me acompanhar. Unânime. E nós estamos vendo isso aqui na nossa doce doutrina, que tem muito dessas coisas, né? E é interessante, nesses estudos, que o paciente terminal, mesmo ele estando, vamos supor, chamando isso aí de alucinação, raramente ele diz que está aí uma pessoa que continua encarnada. Raramente. Só vê desencarnado. E isso, por exemplo, nós aprendemos do lado de cá, né? Do lado de cá o nosso contato com pacientes terminais são os estudos. Do lado de lá, a gente vê, por exemplo, sobretudo em André Luiz, Obreiros da Vida Eterna, por exemplo, o trabalho da espiritualidade, que a espiritualidade faz para ajudar o desencarnante. Então, é um trabalho muito minucioso para desatar os laços tal. Então, tem espíritos, e é interessante que tem alguns que eles falam, a presença de alguém que eles não conhecem. Tem a presença de familiares e a presença de alguém que eles não conhecem. Então, muitos desses, alguém que eles não conhecem, são espíritos já mais elevados, por exemplo, que estão fazendo o trabalho de ajuda do desencarne. E o familiar é aquele que vai dar a sua presença, porque é muito confortável, no caso, essa pessoa nessa situação, ver, por exemplo, a mãe que se foi, o tio, o marido e tal. E existe uma comunicação. Existe uma comunicação. O desencarnante, ele ouve, ele capta a mensagem, até que mentalmente, e ele responde. Existe um intercâmbio de comunicação. Né? Crianças. Eu coloquei isso aí em bastante detalhe em meu primeiro livro, Morrer Não É o Fim. Crianças, por exemplo, ouve músicas, né? Músicas. Tem uma história de uma menina lindíssima que ela padecia, ela tinha leucemia, e desde pequenininha. Então, quando ela tinha 7 anos, ela desencarnou. E já não tinha muito sofrimento e tal, né? Aí a mãe estava junto com ela. E aí, um pouquinho antes dela desencarnar, tem como se fosse uma luz, né? Até o lugar se irradia. Aí ela para, né? Como se estivesse em transe. Aí ela falou assim para a mãe, mãe, você está ouvindo os anjos cantarem? Ela falou, não, eles estão cantando? Sim, eles estão aqui, mas muitos anjos, milhares deles. E isso dá paz para a criança, para o desencarnante, e paz também, no caso, para o familiar que sabe. E em muitos casos, por exemplo, sobretudo em crianças, né? Quando o desencarnante fala, a vovó está aqui, o vovô está aqui. Isso para dar essa tranquilidade, conforto e paz para o desencarnante e também para o familiar, né? Agora, como que nós estamos de tempo? Mais 15 minutinhos? Ok. No caso da visão do mundo dos espíritos, por exemplo, que eu comentei do meu primo, 2 deles, e outros também. A visão do mundo espiritual é muito frequente, desse ambiente espiritual. E Kardec, no 157, ele pergunta, no momento da morte, a alma tem algumas vezes uma inspiração, um êxtase, que lhe faça entrever o mundo que vai entrar? Ele diz, frequentemente, a alma sente-se desatarem os laços que o ligam, ela faz, então, todos os seus esforços para os romper inteiramente. Já em parte desligada da matéria, vê o futuro se desenrolar diante dela e alega-se por antecipação da situação de espírito. O que nós estamos vendo aqui, o que eles chamavam, que os espíritos chamam de segunda vista. E é interessante que nesse limiar, nessa
período de transição, que ela ainda está parte no corpo, parte desencarnada, ela consegue, nesse intercâmbio de comunicação, por exemplo, com o mundo espiritual, ela está consciente dos dois. Você pode, por exemplo, encarnado, você pergunta para ela está consciente, o que é que está acontecendo? E ela te fala, estou vendo essa pessoa, o que é que ela está falando? Está falando isso. Então, ela tá, é como se fosse um médium, né? Ela está com perispírito a perispírito, já está, desenvolveu a segunda vista, já está solta, é capaz de ver. E Kardec pergunta o que é a segunda vista aos espíritos, e eles falam, a segunda vista é a vista da alma. Então, já estamos com o pé do outro lado também, né? Agora, como se desencarna? Isso que a gente está mais interessado, né? Como que a gente vai desencarnar? Primeiro, nós vamos ver com o Kardec como que nós encarnamos. Então, isso aqui está na Gênese. Quando o espírito deve se encarnar num corpo humano, em via de formação, um laço fluídico, que não é outra coisa senão uma expansão do perispírito, liga-o ao germe, ao embrião no útero materno, para a qual se acha atraído por uma força irresistível desde o momento da concepção. À medida que o germe se desenvolve, o laço se aperta. Sob a influência do princípio vital material do germe, o perispírito, que possui certas propriedades da matéria, se une, molécula a molécula, com o corpo que se forma. De onde se pode dizer que o espírito, por intermédio de seu perispírito, lança, de alguma sorte, raiz nesse germe, como uma planta na terra. Quando o germe está inteiramente desenvolvido, a união é completa e então ele nasce para a vida exterior. Por um efeito contrário, essa união do perispírito e da matéria carnal, corpo físico, que se cumpria sob a influência do princípio vital do germe, quando esse princípio deixa de agir, em consequência da desorganização do corpo, a união, que era mantida por uma força atuante, cessa quando essa força deixa de agir. Então, o perispírito se desliga molécula a molécula, como estava unido, e o espírito se entrega à sua liberdade. Assim, não é a partida do espírito que causa a morte do corpo, mas a morte do corpo que causa a partida do espírito. Andrew Jackson Davis foi um dos pioneiros, antes do pré-espiritismo ou pré-espiritualismo, ele já era ele já psicografava, psicofonava, ele teve nós vamos ver isso aqui, vamos falar dele mais no dia 19 de abril, ele teve uma influência muito grande no movimento espiritualista americano. E ele conta de e ele era um vidente extraordinário, e ele conta uma observação que ele fez de uma amiga que estava desencarnando. Então, ele está no leito da morte e ele tem a sua vidência aguçada e ele começa a ver o que é que está acontecendo. Então, ele vê primeiro tipo uma névoa, né? Uma névoa, ele vê essa névoa sobre a cabeça. A névoa, ela já está também sendo vista por muitos parentes de pacientes terminais. Alguns que têm mais mediunidade, ou seja, estão relatando também essas visões. Então, Andrew Jackson Davis começa a observar. E ele começa a ver que é como se fosse, ele vê essa névoa, aí a névoa vai aumentando, vai se espessando e vai tomando forma. Então, ele vê, por exemplo, a projeção de uma cabeça. E é como se... E aí vai a formação do ombro, do pescoço e tal, como se estivesse dando a luz. Até ele fala que ele vê uma semelhança muito grande entre o nascimento para a vida física e o nascimento para a vida espiritual. Então, ele vê os contorcimentos, por exemplo, as dores do corpo, e vê a formação do espírito que vai. Quando o espírito está formado já, o perispírito fora do corpo físico, ele ainda vê esse laço ligando os corpos, os dois corpos, até o momento que o corpo físico ele cessa totalmente as suas atividades e o laço é rompido. Então, no caso, o espírito está fora, ele está a princípio, meio desorientado, meio dormindo, como nós nascemos. Aí, de repente, ele desperta, no caso, e nesse caso da observação dele, tinha dois espíritos presentes que pareciam familiar à pessoa,
que a pessoa, que o desencarnante, assim que reconheceu, se junta a eles e os dois saem e vão seguir o seu caminho. Essa é uma foto, mais ou menos, que é uma imagem, mais ou menos, que mostra como é feito essa transição, essa emancipação. Né? Kardec pergunta, na 155 do Livro dos Espíritos, como se opera a separação da alma e do corpo? Rompidos os laços que o retinham, ela se liberta. A separação se opera instantaneamente e por uma transição brusca? Ele pergunta. Há uma linha de demarcação bem nítida entre a vida e a morte? Não. A alma se liberta gradualmente e não se escapa como um pássaro cativo que ganha subitamente a liberdade. Esses dois estados se tocam e se confundem. Assim, o espírito se libera pouco a pouco de seus laços. Os laços se desatam, não se quebram. Em um outro relato do Dr. Hout, também um médium americano do Kansas, se eu não me engano, ele observa o desencarne de uma tia dele. Ele era um médico, ele fazia visitas no interior lá, e a tia estava mal e ele passou o dia com a tia. E ele relata os mesmos detalhes que deu a Andrew Jackson Davis, com um período de 100 anos de diferença. E ele diz que ele viu isso com os olhos físicos, ele viu isso acontecendo. E o processo demorou, de quando ele começou a observar também a névoa e a liberação, a emancipação total, demoraram-se 8 horas, ele disse. Então, a gente vê aqui, né, que o espírito vai, a emancipação, no caso, no desencarne, nesses casos, ele pode ser muito demorado. Né? Em casos de morte acidental, por exemplo, pode ser brusca. É brusca. E a gente vê pessoas que tiveram uma experiência de quase morte por um acidente, por exemplo, é brusca. O corpo está morto e o espírito já está fora. Né? Desorientado, mas... se tem uma diferença sepultado ou cremado. Nós, sim, poderíamos responder essa pergunta quando a gente terminar mais 5 minutinhos? Beleza. Bom, então aqui, não sei como que está a imagem, mas essa imagem dá para ter mais ou menos uma ideia do que acontece. Então temos aqui uma pessoa, uma ilustração, que está desencarnando. Não está desencarnada ainda, porque ainda existe um laço muito forte. E aqui a gente está vendo que o laço ele está conectado ao plexo solar, né, que é um centro vital gástrico. E interessante, e nós vimos no caso, por exemplo, que o Jackson Davis nos relatou, e a gente viu aquela outra imagem, o desencarne através do coronário cerebral, dessa parte. Os hindus acreditam que o desencarne pode ser dado por qualquer chakra, até do genésico, que é o mais grosseiro de todos. E ele diz, os hindus acreditam que desencarne, pessoas que viveram uma vida muito ruim, elas não conseguem, a energia é muito densa para ela conseguir a emancipação através de chakras mais sutis. Então ela desencarna para os chakras mais grosseiros. Aqui os chakras, coronário, cerebral, laríngeo, cardíaco, gástrico, esplênico e genésico. André Luiz tem umas explicações muito boas desse chakra e a gente consegue também, nossos estudos, internet, Google, põe no Google, vocês vão aprender tudo isso aí. À medida que a gente vai, por exemplo, em nosso desenvolvimento espiritual, moral, etc., nós vamos sutilizando os chakras mais grosseiros e no final, nosso chakra coronário, que é o mais espiritual, e o cerebral, que ele também ele é mais intuitivo, vai se aguçando. E vai doer? Aí Kardec perguntou, a separação da alma e do corpo é dolorosa? Não, o corpo sofre frequentemente mais durante a vida do que no momento da morte. Neste, a alma não toma parte. No momento da morte, os sofrimentos que experimenta algumas vezes, no momento da morte, são um prazer para o espírito, que vê chegar o fim do seu exílio.
Na morte natural, que chega por esgotamento dos órgãos, em consequência da idade, o homem deixa a vida sem o perceber. É uma lâmpada que se apaga por falta de alimentação. Bom, e o que seremos depois da morte, né? Em que se torna o espírito no instante da morte, a alma? Volta a ser espírito, quer dizer, retorna ao mundo dos espíritos, que deixou momentaneamente. Vamos ser nós mesmos. Vamos saber quem somos, vamos ter lembranças do que vivemos, de nossos seres queridos, vamos ser nós mesmos, não vamos mudar. Como nós vimos no início, o que Emmanuel disse, né? que a morte é apenas uma nova modalidade de existência, né? Que continua, sem saltos, e sem é a mesma coisa, vamos ser nós mesmos. Então, o próximo passo, nós vamos tentar trabalhar na próxima, que é, nós desencarnamos, certo? Já estamos aí fora. Então, o que é que nós vamos, como vai ser nossa vida no além? Ainda tem alguns detalhes que seria bom falar, mas não vamos poder falar por questão de tempo. Então, a gente pode deixar e acrescentar um pouquinho mais na nossa próxima palestra, que será nossa vida no além. Por isso que vocês não podem desencarnar até a próxima palestra, tem que esperar, para saber como vai ser, né, para ir direitinho. Bom, a sua pergunta. A pergunta é, inclusive, 15 para 1, Chico Anísio acaba de ser cremado, ele ia ser cremado a 1h da tarde, e depois de 3 dias, né? A questão, a gente vê isso aí, né? Deve ser cremado, não deve ser cremado. Quando Sócrates, perguntaram para o Sócrates, Sócrates ia tomar cicuta, porque ele foi condenado por corromper as pessoas, a mente, né? Abrir a mente e tal. Aí perguntaram para ele, Sócrates, como que você quer ser enterrado? O que é que vamos fazer com você? Ele falou assim, olha, façam o que vocês quiserem, porque quando o corpo estiver morto, eu vou estar bem longe daqui. Ele, obviamente, acreditava na vida após a morte. Então, ele depende do apego, né? Depende do apego como você viveu a sua vida. Não por exemplo, o Chico Anísio, no caso, né? Ele já estava doente já desde 2010, que ele entra e sai em hospitais. Teve um período muito longo agora na UTI, esses últimos, inconsciente, quase que 3, 4 meses, creio. Certamente ele já estava sendo preparado para o seu desencarne. E fez um trabalho maravilhoso na Terra. Foi uma pessoa bondosa, pelo que a gente ouve falar, né? Então, eu acho que e fez o trabalho, cumpriu a missão, cumpriu bem feito, o corpo não importa o que é que vai ser feito com ele, né? É interessante que vai ser metade da cinza vão ser espalhadas no Projac e a outra metade em Maranguape, a cidade dele, no Ceará, né? Um bonito gesto. Então ele vai estar em 2 lugares, um onde ele reencarnou, o outro onde o projetou para a vida artística e para a alegria de muitos brasileiros, né? Pessoa fantástica. Então vai depender do apego. Vai depender do apego que a pessoa tem ao corpo. Então a gente vai ver uma pergunta que Kardec faz para os espíritos. Se o conhecimento do espiritismo nos ajuda no desencarne. Se tem alguma ajuda, alguma valia. Então eles respondem, sim, uma ajuda muito grande, mas é o seu desenvolvimento moral que vai ter o maior efeito no seu momento da transição. É o que você fez. Porque nós vamos nos dar conta do que é a razão verdadeira da nossa vida. Como, por exemplo, os espíritos falam que quando a gente voltar no mundo dos espíritos, começamos a evaluar a nossa vida, o que nós fizemos aqui, nós vamos até rir do que nós achávamos, coisa que a gente achava tão importante, que não tinha importância nenhuma, tão insignificante, né? Até envergonharemos-nos até, de acordo com eles. Então, vai depender da nossa preparação, o corpo físico é necessário para a nossa atividade aqui da vida física. Nós não somos corpo físico, nós somos espíritos utilizando esse corpo. Uma vez o trabalho da Terra encerrado, vamos seguir o nosso trabalho
no mundo espiritual. E é melhor, porque quanto menos impede o nosso trabalho. Mas é até para o nosso próprio bem não apegarmos tanto. Né? Nem a matéria, nem a corpo físico, nem nada. Por quê? Porque quando a gente desencarnar, é nessa nova sequência, nesse novo renascimento, nós queremos já continuá-lo em full speed, como falam os americanos aqui. Nós vamos dar continuidade, porque nós vamos continuar estudando, aprendendo, crescendo. Né? Então, nós queremos estar lúcidos o suficiente para aproveitar o melhor possível essa nossa permanência na erraticidade no mundo espiritual, para o nosso retorno ser melhor que esse, porque a gente, toda vez, a gente melhora. Então, quanto menos conexão nós tivermos com o corpo físico, mais fácil vai ser a nossa liberação, até mesmo a emancipação da alma. Bom, muito obrigado. Sim. Isso acontece, né? Você está vendo? Você vai, quem é que está aí? Ela vai falar o fulano de tal. Você pode mudar, você vai falar, não, eu não estou vendo, mas quem é que está aí? Né? Porque para você não consegue, se tivesse uma mediunidade ou evidência, por exemplo, poderia ver. Mas como não temos, e o desencarnante tem, por causa dessa segunda vista, por exemplo, você fala, pergunta, não, quem é? É a tia ou o tio. Né? Porque às vezes algum pergunta, né? Tem um caso de uma menininha, a Hati, por exemplo, ela está com o pai, ela está para desencarnar, e ela fala assim, ok, vovó, eu já estou quase indo, tá? Só estou terminando. Ela ia doar lá umas coisinhas dela para as amigas e tal. Aí o pai falou assim, Hati, você está vendo a vovó? Ela falou, sim. Ela falou, por quê? O senhor não está? Ele falou, não. Ele falou, ela está bem aí, ó. E o que é que ela está fazendo aí? Ela veio me buscar. E é interessante que e ela estava falando para a mãe o que é que dá caderno, dá brinquedo, as coisinhas que ela tinha para fulano e tal, né? E aí ela olha para a avó de novo, ela fala, vó, dá para ter paciência, eu só vou terminar aqui. Aí ela termina, quando ela termina, aí ela abre os braços e fala, pronto, vovó, agora podemos ir. E ela desencarna. E é interessante também o gesto, braços abertos, muito comum na hora do desencarne. Muito comum, a pessoa está, aí de repente ela abre os braços como se estivesse abraçando alguém. Isso aconteceu com primas, tios meus que observando, e também acontece com esses pacientes que eu falei com vocês. E é muito bonito. Nós não nascemos sozinhos e nós não morremos sozinhos. E não vivemos sozinhos também. Estamos sempre bem acompanhados. Espero. Depende de quê? Da crença da pessoa? Não, é mais fácil, por exemplo, se a pessoa que tem... Por exemplo, teve um estudo com ateus. Segundo os ateus, a transição da morte seria tranquila, fácil, porque eles não acreditavam em nada. Então, eles já estavam com aquela ideia que não ia ter nada, não ia ter sofrimento, não ia ter nada, a morte, tudo bem. Tem outros, por exemplo, que acreditam na vida após a morte, e é mais fácil quando você acredita. Né? É mais fácil. E tem aqueles que estão em dúvida. Então, o medo é a dúvida. O que dá maior medo é a dúvida. Para onde eu vou? O que é que vai acontecer? Se você tem uma crença de que você vai continuar vivendo, ou que seja, nem que vai passar o resto da sua vida, por exemplo, louvando o Senhor, ou que seja, é uma crença benéfica, que você vai continuar a sua vida, a sua identidade. Isso ajuda a apaziguar o medo da morte. A dúvida é o que é o pior. Eu perguntei da crença, não sei se você assistiu, acho que foi anteontem, foi o Padre Quevedo do Jô Soares. Ele existe ainda? Existe, e ainda falando dos absurdos, né, que impressionante. Impressionante até para os católicos. Sim, né? Muito mais, claro. Em alma, em espírito, Então, se fala, o catolicismo, e o cara continua sendo radical extremo. Né? Fala que é só ciência, né? Que a parapsicologia é ciência e o resto não é. Ele acredita na ciência. Bem, só para
Vai ser interessante o desencarne dele. Sim. Mas ele nunca teve uma doença grave. Ele era super robust. E no dia que ele desencarnou, eu tinha tomado café da manhã, né? Tudo. Bem, e sentado, conversando, a minha irmã perguntou assim, paizinho, por que o senhor não está tão calado hoje, assim, né? No meu bom dia. Ele olhou para ela, virou a cabeça e foi embora. Então, aqui, ó. Na morte natural, Não teve nenhuma doença nada. grave nunca. Leu o último parágrafo. Na morte natural, que chega por esgotamento dos órgãos, em consequência da idade, o homem deixa a vida sem o perceber. É uma lâmpada que se apaga por falta de alimentação. Diga. Quando minha mãe desencarnou, ela simplesmente, eu sentia que ela não tinha ido para o plano espiritual, ela ainda estava. E eu já acreditava no espiritismo, então fui na casa de uns amigos espíritas e nós fizemos ali abrimos o evangelho, seguramos ali, fizemos uma oração. Eles moravam no nono andar. E ali eu comecei a chorar e senti a presença da minha mãe. Então, olhando para a janela, no céu, eu a vi segurada com dois, não sei, né? A pergunta vem aí, ela no meio. Então, ela olhava para trás, mentalmente, ela se dirigia a mim, dizendo que ela não queria ir. Eu dizia para ela que ela tinha que ir porque ela não fazia mais parte. Só que os dois que seguravam na mão dela, já 2 vezes aconteceu isso comigo, não tem rosto. Não tem rosto. Eles todo de branco, não tem rosto. Por quê? Por que não tinha o rosto, né? Minha mãe, sim, olhava para mim. Sim, Agora, os dois, você não via. mas o rosto não tinha. É difícil dizer, mas, por exemplo, não era algo importante, né? Você vê quem eram aqueles espíritos, né? Que estavam acompanhando. Então, não era importante para você ver. Às vezes, pode ser que sua mãe tenha visto o rosto deles, até reconhecido, né? Sem ver. Mas se eles não te deixaram ver o rosto, é porque não era para você ver. E provavelmente podia ser um espírito familiar, como são em muitos casos, mas poderiam ser qualquer outro espírito. Justamente. Por exemplo, a gente vê na experiência de quase morte, quando a pessoa se encontra com um ser espiritual, ela sabe, ela tem consciência da presença daquela pessoa, ela sente tudo, sente o amor, conversa, mas não consegue ver a pessoa, só uma sensação nítida da presença, mas sem identificar, por exemplo, quem é esse ser. Né? Mais alguma coisa? Antes de desencarnarmos? Porque depois não adianta, depois já vão saber tudo. Olha, a gente sabe que é uma questão, por exemplo, de consciência, né? Como você viveu a vida. Então, o que acontece na mudança, quando a pessoa está desencarnando e ela já está com a segunda vista, ela já tem a visão do mundo espiritual, já começa até a rever a vida, como foi, que já começa a notar a partir daí o que ela fez de errado. Então, aí começa a dor, o arrependimento. Agora, tem pessoas que têm, por exemplo, uma consciência, tem outros que não. Que, por exemplo, ele desencarna, no caso dessas pessoas mais violentas, e muitos perambulam no mesmo lugar, nem sabem onde ir, tá? Atordoada. E a gente aprende por Emmanuel, né? Eles buscam os meios. E, obviamente, eles vão ter aí muitos obsessores, por exemplo, já à sua espera, né? Então, é um sofrimento muito grande. Mas é a consequência da vida que aquela pessoa escolheu a ter. E ela vai ser, obviamente, pela bondade de Deus, ela vai poder ver os erros cometidos e vai voltar a reencarnar e vai se melhorar, porque o futuro de todos nós é a luz. Porque nós somos o resultado da energia que emanamos. Exatamente. Você vai atrair pessoas afins, né? Você vai para o meio que você tem a sintonia
vibracional, né? E vai ser ruim. Se André Luiz, que foi uma pessoa bondosa, passou 8 anos no umbral, por exemplo, aquele coisa feia, imagina uma pessoa que realmente foi criminosa,